E aí, como é que você tá? Nesse vídeo eu quero te ensinar a crescer na internet em 2025. Então eu vou fazer uma mistura de duas coisas aqui. Primeiro, o que eu aprendi até aqui sobre crescer na internet desde 2018. Lembrando que eu cheguei a 400 mil seguidores no Instagram. Estou neste momento com 65 mil inscritos no YouTube. Então alguma coisa de crescer na internet eu consegui implementar para mim. Eu quero te ensinar o que eu aprendi. Segundo, eu quero trazer uma visão que eu ouvi do Johnny Vicari numa live que a gente fez. Na verdade, ele fez uma live, me convidou, a live dos 100 mil inscritos dele. E ele falou uma coisa que me acendeu uma luz e eu juntei aquilo com as coisas que eu penso. E eu concordo com ele, então eu quero te trazer ao mesmo tempo a bagagem do que eu aprendi até agora com o que eu vejo para o futuro. Então vamos lá, vamos começar pelo que eu aprendi até agora, tá? O jeito mais rápido de você crescer na internet é falar o que as pessoas já querem ouvir. E geralmente o que elas querem ouvir é bem óbvio. Para você saber o que as pessoas querem ouvir, você pode começar com o primeiro passo, que é o que você quer. Se você quer uma coisa, muitas outras pessoas também querem. E eu começo pelas coisas mais genéricas possíveis. Quanto mais coach, quanto mais desenvolvimento pessoal for, mais você atinge o público com facilidade. Então, por exemplo, em 2022 eu percebi que eu era muito reclamão. Eu falei, eu quero reclamar menos. Comecei a falar isso na internet. E se eu decidir reclamar menos? Olha o que eu vou fazer. Olha só o que você deve fazer para reclamar menos. Quando você fala do que as pessoas querem ouvir, elas clicam. Porque veja, o que é o ato de clicar? O que gera o ato de clicar? O que gera a vontade de consumir o teu conteúdo? É uma pessoa olhar para aquilo e aquilo abrir uma emoção na cabeça dela, no coração dela. Então, quando eu falo para você, você precisa parar de reclamar e eu vou te ensinar como. O que acontece aí, talvez não seja o melhor título, talvez não seja o melhor exemplo, mas acontece o quê? Se você se encaixar nessa pessoa que precisa parar de reclamar, você quer saber. Caramba, eu preciso parar de reclamar, é verdade. Deixa eu aprender aqui. Então, a primeira coisa é falar do que as pessoas querem ouvir. E o primeiro jeito de fazer isso é pensar no que você quer ouvir. E começar a falar das coisas que você mesmo quer ouvir. Por isso que eu digo que você não precisa de persona. Do mesmo jeito que eu acho que você não precisa de nicho. Você não precisa de persona porque a sua persona é você. Se você só trazer para a internet as coisas que você mesmo pensou, que você mesmo está fazendo, eu aposto com você que você vai encontrar muitas outras pessoas que pensam igual, estão fazendo ou querendo fazer as mesmas coisas. Então, basicamente, o tempo inteiro é o que eu faço nos meus conteúdos. Segundo ponto, para você entender o que as pessoas querem ouvir. Ouça as pessoas ao teu redor. Ou seja, você pergunta e percebe as coisas das pessoas ao teu redor. O que a tua esposa, por exemplo, fico olhando o que minha esposa quer, o que minha mãe quer, o que meu pai quer, o que meus amigos querem. Quando você começa a dar atenção às pessoas ao teu redor, você vai aprendendo o que as pessoas querem ouvir. Vou te passar um exercício muito interessante para você fazer, que é o seguinte. Todo dia, no final do dia, você vai pegar um caderninho. Pega um caderninho assim, simples. Caiu minha lapiseira. E você vai escrever nesse caderninho as sensações do seu dia. Quando eu fiquei bravo, quando eu fiquei com fome, quando eu fiquei triste, quando eu fiquei feliz. E por que essas sensações surgiram? Fiquei bravo porque fulano me disse tal coisa. Fiquei feliz quando eu fiz tal coisa. O que esse caderninho vai te dar? Ele vai te dar uma série de percepções genéricas do ser humano. Elas parecem tuas. Mas, assim como você, existem muitos. Então, se você fizer esse caderninho, e neste caderninho você adicionar as suas sensações, você vai começar a descobrir as sensações genéricas das pessoas. Até porque, vamos ser honestos aqui, a nossa descrição do que a gente pensa, de como a gente se sente, ela tende a ser genérica pela nossa falta de vocabulário. Convenhamos, nenhum de nós dois é Machado de Assis, entendeu? Então a gente não tem um vocabulário ultra vasto, capaz de descrever nossos sentimentos de forma muito específica que ninguém entenda. Que seria o jeito certo, inclusive, de descrever de forma mais específica possível. Então você vai descrever de forma genérica, que é a mesma forma com que todos entendem. E isso significa que ao descrever suas sensações, está descobrindo o que os outros pensam e isso vai te trazer conteúdo para a internet. E o terceiro lugar para você buscar aprender sobre o que as pessoas pensam
é na literatura. Eu ando insistindo e insistirei cada dia mais. Literatura clássica, os livros bem escritos pelos maiores escritores de historinha. Você acha que a historinha é para boi dormir, é ficção, é mentira. Aquilo é a descrição universal do ser humano. Então, quando você pega... Eu vou te recomendar assistir meu vídeo de 12 livros de literatura para 2025. Quando você pega esses vídeos, ou esses livros, você apreende pedaços do ser humano que você não consegue aprender de outra forma. A literatura te dá essa bagagem. Então veja, o primeiro ponto é falar do que as pessoas querem ouvir. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer para crescer na internet. Vou te falar que vou ser bem honesto contigo. No Brasil, as pessoas querem dinheiro. Então se você for capaz de falar sobre dinheiro, eu não sou um cara de ensinar o caminho mais rápido, mas esse é o caminho mais rápido. Se você não for capaz de falar sobre dinheiro e falar sobre dinheiro só porque você acha que é o caminho mais rápido, você vai fracassar miseravelmente. As pessoas sabem quando alguém sabe ganhar dinheiro e sabe fazer dinheiro. Basta você entender, ouvir a pessoa e você vai perceber se o que ela está falando dá para fazer ou não dá. E quando elas não sabem e gastam dinheiro com as pessoas que fingem que sabem ganhar dinheiro e não sabem, elas se frustram e aprendem. Opa, quem fala desse jeito na verdade não sabe. Então eu estou te dando só um conselho, que é: não fale do que você não sabe. Se você souber falar sobre dinheiro, o que eu posso fazer? Esse é o jeito mais fácil de você ganhar dinheiro na internet e no Brasil inteiro, oferecer oportunidades das pessoas ficarem mais ricas. Por isso que bet dá tanto certo no Brasil. Por quê? Porque bet é o dinheiro, muito fácil. Claro que ninguém ganha essa porcaria, né? Quem ganha é sempre o dono da casa de aposta, não o apostador. Mas esse não é o tema desse vídeo. Então, fale sobre o que as pessoas querem ouvir. Segundo ponto. Inclusive, tudo que eu estou te falando nesse vídeo, eu te ensino no projeto Valinor, que é o meu projeto onde eu te ensino a construir seu negócio na internet. Depois de eu ter passado 5 anos construindo o meu. Não estou ensinando isso porque dá dinheiro pura e simplesmente. Estou ensinando isso porque eu fiz. E eu sei do que eu estou falando. O link está na descrição para você conhecer o projeto, falar com a minha equipe. Você vai falar com a Larissa, provavelmente. Ela vai te explicar o projeto Valinor. E aí você vai entender se é para você ou não. Construir um negócio de uma pessoa só na internet. Segundo ponto aqui do nosso vídeo. Para você crescer na internet, é muito melhor que você fale da tua experiência do que você dê aula. Deixa eu explicar isso aqui direito. As pessoas chegam na internet com essa cabeça de que elas têm que se impor nas outras. Então, as pessoas partem do ponto de vista assim. Ao fazer esse vídeo, o vídeo feito por uma pessoa normal seria um título algo do tipo assim: faça essas 3 coisas para ficar rico em 2025. Sendo que essa postura de mandar no outro e falar o caga-regra, é o cagador de regra. Essa postura não te faz crescer, ela gera aversão. A gente não quer uma pessoa cagando regra na nossa vida. A postura que funciona é a postura de você trazer o teu relato. Isso que eu aprendi, foi isso que eu fiz, foi assim que eu vivi essa coisa. Tanto é que eu não tô cagando regra na tua cabeça. Eu tô te explicando o que eu aprendi a partir desses anos na internet e da minha conversa com o Johnny. Então eu tô te trazendo exatamente essa perspectiva, a perspectiva da vivência. E aí eu entro na minha conversa com o Johnny nesse ponto aqui, tá? Veja, o Johnny disse que ele vê para 2025 um YouTube onde as pessoas estão indo mais para um... Eu vou falar com essas palavras, se ele falou com outras é porque eu estou com a memória ruim. As pessoas estão indo para um relato das coisas. Vídeos mais reflexivos, relatando, contando histórias, mais entretenimento do que aula. Eu concordo 100% com ele. Eu acredito que a internet inteira, ela sempre se baseou no entretenimento. Mas agora nós passamos um período de marketing digital muito cansativo, principalmente no Instagram. Então isso deu uma esgotada mental nas pessoas nessa coisa de ensinar. Então eu estou vendo isso mesmo acontecer. A gente indo para um lado mais relato. Contar o que aconteceu, contar um episódio, trazer um ponto de vista da minha vida a partir da minha experiência. E aí, isso une perfeitamente a como eu penso que você cresce na internet, tanto que as coisas que sempre deram certo, todos os meus posts, vídeos que viralizaram, foram vídeos em que eu estava relatando. E não em que eu estava simplesmente cagando regra na cabeça das pessoas.
Agora, eu penso que ao relatar, você deve relatar trazendo para quem está te ouvindo algo útil para essa pessoa. E é nessa transição que eu acho que mora a venda, o ganhar dinheiro. Ao eu trazer a minha experiência e, através da minha experiência, te falar os meus conselhos, as minhas recomendações, como eu acho que você deveria fazer, sempre nesse tom sugestivo, consultivo, e não num tom mandatório, tipo, você tem que fazer assim, senão acabou o mundo, você não vai crescer, vai ficar pobre. Não, é assim, ó, eu fiz assim, eu acredito que assim dá certo, eu faço essa sugestão. Experimente fazer deste jeito. É assim que eu abordo meu conteúdo, é assim que eu acho que você deve abordar, e é assim que nós partimos de um relato para uma educação. Veja, a minha opinião é, para você fazer dinheiro na internet, você tem que fazer conteúdo educacional. Eu tenho que ensinar coisas. Só que se eu ensinar como um professor de faculdade, de colégio, de um jeito chato, não funciona. As pessoas não assistem, elas não ficam. A coisa é cansativa, é maçante. Agora, se eu ensinar através do relato da minha vida, essa é a coisa mais gostosa de ouvir. Sabe o que é isso? É podcast. Por que a gente adora ouvir podcast? Porque o podcast nada mais é do que uma conversa onde uma pessoa ou várias pessoas estão ensinando o que você pode fazer a partir da vida delas. Seja lá que tipo de podcast você vai ver, é este o tom que tende a tomar a conversa dos podcasts que a gente gosta de assistir. A gente eu não sei, mas digo por mim. Quando eu gosto de assistir podcast, é nesse tom da experiência de vida de alguém, trazendo algo para eu aprender na minha vida. O último podcast que eu assisti foi um podcast do Neil Patel, com o Thiago Nigro, em que o Neil Patel estava trazendo a experiência de empreendedor dele e ensinando SEO. E naquele vídeo me acendeu essa luz na cabeça, né? Cara, é isso. Não é eu sair dando aula. Eu tenho que chegar para dar a aula, mas a partir de um relato da minha vida. Então, eu penso que neste segundo ponto, a tendência para 2025 é exatamente o que o Johnny falou. Vídeos relatando, conteúdo, trazendo experiência, trazendo as sensações que eu tive, as coisas que eu vivi, os episódios, mas adicionando, caso você queira vender, viver de vender, fazer dinheiro, adicionando o ponto de utilidade para quem te assiste. Então, com este vídeo, relatando minha experiência, por exemplo, o que eu quero te dar? Cara, ao gravar um vídeo, ao escrever um texto, ao fazer um post, ao fazer um story, parta da tua experiência. Olha, foi assim, aconteceu isso daqui. E entre naquilo que é útil para a pessoa. A partir disso que aconteceu na minha vida, o aprendizado que eu retirei foi esse, e é assim que eu penso que você pode aplicar na sua vida. Então, o conteúdo, para mim, ele tem que ter essa tripartição. Parte 1 do conteúdo, vamos chamar de atos, né? No Caminho do Escritor, do Christopher Vogler, ele ensina a gente a contar história separando as histórias em 3 atos, que é uma forma clássica de separação de filmes de Hollywood, de histórias, de livros, enfim. Então, ato 1 do teu conteúdo é sempre o episódio da tua vida, o que você viveu, aquilo que aconteceu. Cara, isso pode durar 30 segundos, 1 minuto do vídeo, esse ato 1. Ato 2 é o que eu aprendi disso que eu vivi. E ato 3 é como você pode colocar em prática isso que eu aprendi. Então veja, eu separei de uma forma didática, mas num mesmo vídeo, faz um vídeo de meia hora, você pode misturar essas coisas todas, desde que você ande sempre nesse tom amigável, um tom de amigo. Olha, é assim que eu vivi, é assim que eu acho que você pode viver. E eu acho que esse tom de amigo é o tom do relato. É o tom, é meu nome, né? Desculpa por isso. Então, esse tom de amigo, ele é o tom do relato. Este relato, onde eu trago algo útil para a vida da pessoa, ele é o relato, ele é o tipo de conteúdo que mais funciona para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é trazer seguidores e trazer clientes. Então, geralmente você vai ver as pessoas na internet fazendo uma divisão de funil. Existe o conteúdo para atrair e o conteúdo para vender. Eu não discordo dessa divisão. Acho que, de fato, você consegue pensar nessa dicotomia. Conteúdo para atrair, conteúdo para vender. Mas a minha jornada de 2024 no YouTube
me mostrou que o mesmo vídeo que eu uso para vender também pode atrair. Cara, vai no meu canal e veja os vídeos em alta. Eles são todos vídeos feitos para vender, não para atrair. E eles atraíram. O YouTube me mostrou isso. Se eu estou trazendo dessa forma, relato, amigável, sem cagar regra, passando só como eu vivi, como eu fiz e como eu penso que o outro pode fazer, tentando me servir como ponto de utilidade, fazer um vídeo útil, eu consigo cumprir as duas coisas ao mesmo tempo, desde que eu siga nesse processo. Então veja, eu quero organizar esses dois pontos aqui para a gente, com a junção deles, né, o ponto de falar o que as pessoas querem ouvir e fazer um relato, e eu quero trazer isso para um terceiro ponto, que é o seguinte: você puxa a pessoa pelo que ela quer ouvir. Você convence ela a ficar no teu conteúdo através do seu relato. Mas o terceiro ponto que faz você crescer é o ponto da novidade. Olha, eu te trouxe pelo que você quer ouvir, eu trouxe a minha história, só que agora eu vou te trazer um ensinamento, algo que outras pessoas não conseguem trazer. Eu estou insistindo muito nisso nos últimos vídeos que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu me cansei de ver cópias. Então é chato para mim como consumidor. Eu querer aprender alguma coisa, sei lá, vou aprender filosofia. Daí eu vou, assisto 4 caras, eles estão falando a mesma coisa. Quero aprender marketing digital, daí eu assisto 8 caras, eles estão falando a mesma coisa. Então, me cansa ver eles falando a mesma coisa. Não porque essa mesma coisa é ruim. E não é porque tem tantas coisas diferentes na vida. É porque esses caras estão falando igual, eles estão falando a mesma coisa, eles estão tudo... Assim, ó, não é frase a frase, mas eles estão só se repetindo. Isso significa que não tem novidade ali. Então o terceiro elemento que vai te fazer crescer é o eu tenho algo diferente dos outros. Repara, eu vou pegar exemplos drásticos. O Whindersson Nunes, Júlio Cocielo. Tô falando de caras de entretenimento, tá? Tu pega lá o fenômeno de 2020 do Ítalo Marcilli. 2019, sei lá. E o que esses caras fizeram? Pegou um cara um pouco menor que o Whindersson Cocielo pra tentar dar uma visão diferente, né? O que esses caras fizeram? Eles trouxeram algo diferente, novo. Eu sei, eu tô te falando de caras que cresceram muito. Talvez você não precise crescer esse tanto, talvez você não tenha essa ambição. Só que, sem este fator de ter algo diferente, nem um pouco você cresce. E eu não sei se você já viveu a experiência de produzir e não acontecer nada. Ninguém te seguir, ninguém se inscrever, ninguém assistir, ninguém curtir, você não vender. Eu imagino que sim. Acho que todos nós que estamos na internet vamos viver essa experiência. Essa experiência ela acontece muito porque quando a gente começa a falar, a gente é um pouco papagaio. Eu acho que nós temos um lado de insegurança mesmo, medo de falar as coisas que a gente pensa. E temos um lado de, cara, parece que isso que esse cara tá fazendo funciona, então eu vou fazer igual. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, que é a síndrome do impostor. Assista esse vídeo, eu vou deixar ele na descrição e num card aqui em cima. Então, se você trouxer este terceiro elemento, que é, olha, sobre esse assunto que você quer ouvir, e a partir da minha vida, essa é a ideia nova que eu formei. Aí você finalmente tem um ponto de destaque. E esse último fator, ele é o que mais gera conversa offline. Isso como pessoas elas esquecem muito disso. Todo mundo fica falando em viralizar na internet, em ser compartilhado, mas esquece da conversa no WhatsApp com o amigo, na conversa no boteco, na conversa na cama deitado com o marido, com a esposa, na conversa na mesa de jantar com os amigos, onde você está indicando as pessoas que você vê na internet. A gente faz isso todo dia, o tempo inteiro nós estamos indicando alguém que a gente encontrou na internet e nós estamos indicando, vamos dizer assim, fora da internet. O WhatsApp não é fora da internet, mas é fora da rede social, entendeu? E o fator que mais eu vejo que faz eu e meus amigos nos indicarmos pessoas é esse fator. Cara, esse cara tá falando um negócio que ninguém fala. Tu tem que assistir esse cara, que é muito foda. Então, esse fator número 3, ele dá o compartilhamento offline, compartilhamento da vida real. Esse compartilhamento pode não ser o mais escalável, que te dá o maior número de seguidores mais rápido. Só que esse é o que te dá o seguidor, o inscrito, o espectador com o maior grau de temperatura, o cara mais quente possível de todos os caras frios. Então, de todos os caras que não te conhecem e vêm te conhecer pela primeira vez, o que vem
melhor indicado é o que ouviu falar de você no mundo offline. Então, para você conseguir criar este efeito de ter o seu nome dito na mesa do boteco, fora da internet, você vai ter que trazer o efeito novidade. E esse boca a boca offline, ele é muito poderoso. Ele traz muitos clientes. Então, eu não quero só te ensinar a crescer rápido em 2025, 26, 27, 28. Eu quero te ensinar a crescer rápido e ganhar clientes o mais rápido possível. E aí que eu entro no quarto e último ponto aqui, que é o seguinte: para você transformar os seguidores que chegam o mais rápido possível em clientes, você vai precisar de uma oferta muito óbvia e muito clara. Exemplo, Projeto Valinor é onde eu te ensino a construir um negócio de uma pessoa só na internet que consegue chegar a R$1 milhão de faturamento no ano. Eu sei fazer isso, eu te ensino isso neste projeto. E eu te ensino pessoalmente, não é só aulinha gravada. Eu estou lá respondendo suas dúvidas em áudio no WhatsApp, na verdade na comunidade do Discord. E o link para você conhecer o Projeto Valinor está na descrição. Esta oferta óbvia, quanto mais óbvia e mais interessante, óbvio, eu estou falando o interessante é a parte óbvia também, né? Mas quanto mais óbvia é a oferta, o jeito que você apresenta ela, mais rápido as pessoas que te conheceram, a partir do que elas querem ouvir, ouviram um pedaço da história e aprenderam uma nova perspectiva daquele assunto, clicam para comprar. Então, o que eu quero te mostrar na conclusão aqui dessa coisa? Em 2025, você tem que fazer relatos, puxando as pessoas a partir de um assunto que elas querem ouvir e usando a tua vida para ensinar algo novo para elas. E aí, chegar em todos esses relatos, em cada vídeo, em cada post, em cada story, em cada e-mail, apresentar de forma muito curta, igual eu faço aqui, 10 segundos, 15 segundos, o teu produto e dar um lugar para elas conversarem com você. A venda acontece na conversa 1 a 1 aqui na internet agora. Isso daqui é uma tendência cada dia mais forte, que as coisas aconteçam na conversa 1 a 1. Por isso, eu vou te recomendar agora clicar aqui do lado e assistir esse vídeo onde eu te explico o jogo da internet, do conteúdo 1 para muitos para conversa 1 a 1. Se você entender esse jogo, eu acho que você entendeu a internet e todo o resto é apenas como fazer esse jogo acontecer. Então, todos os outros vídeos que você vai ver são ferramentas para fazer este jogo acontecer. Então, clica aqui e assiste esse vídeo agora.